Bom dia, família! Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse canal. Eu sou o Vili e hoje eu vou trazer mais uma frase para a gente começar bem o dia. A frase de hoje fala sobre pertencimento. É uma frase de um dos grandes autores em língua portuguesa contemporâneo chamado Mia Couto e eu tenho certeza que vai trazer um monte de reflexão importante para você. Então já deixa seu like aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações dos vídeos e não deixa de assistir esse vídeo porque com certeza uma outra reflexão consegue te ajudar e no final você pode deixar seus comentários e me ajudar também. Vou ficar muito feliz. Vamos nessa. Bom, então como eu falei para vocês, a frase de hoje fala sobre pertencimento, ou seja, sobre pertencer a algumas coisas. Já já eu vou te contar um pouco dessa frase e falar um pouco do que ela representa para mim. Mas antes de eu começar de fato falando a frase, eu queria comentar com vocês um pouquinho dessa ideia de pertencimento. Quando a gente pertence a algum lugar, a gente tem duas ideias, né? A ideia de você fazer parte e a ideia de você se sentir parte. Então vamos pensar num exemplo claro. Você pode fazer parte de um time, mas você pode não se sentir parte desse time. Quando a gente fica meio de lado, quando a gente não participa das atividades principais, quando a gente não se sente querido, não se sente amado. Eu acho que em quase tudo na vida a gente tem essas duas diferentes. A ideia de você fazer parte daquilo e de você se sentir parte. Então pode ser de um time, pode ser de uma empresa, pode ser de uma família, pode ser de um lugar. Muitas vezes a gente participa das coisas, mas a gente não tem esse senso de participação mesmo, de se sentir parte, como se sentir algo, se sentir alguém fundamental para aquilo ali. E é interessante essa de sermos parte de um todo, porque na verdade, quando a gente entende essa ideia de, putz, será que eu pertenço a esse lugar, a esse time, a essa empresa, a esse relacionamento, a essa cidade? Quando a gente tem essa ideia de pertencimento, é porque de fato isso faz sentido pra gente, a gente quer de fato sentir isso. Ou seja, a gente quer de fato ser integrado naquele movimento, ou seja, num time, num grupo de amigos. A escola às vezes é muito cruel com as crianças, justamente porque muitas crianças não acabam fazendo parte de uma panelinha, né? Elas querem fazer parte da sala e elas acabam ficando de lado. Então tem essa ideia de fazer parte, todo mundo faz parte de várias coisas, mas você se sente parte, né? Então, quando eu olho para mim, eu tenho que pensar, eu me sinto parte na cidade que eu tô, eu me sinto parte na minha empresa, na minha faculdade, nas minhas coisas, eu me sinto parte disso tudo. Eu acho que é sempre uma reflexão importante, porque se a gente não se sente parte, sempre vai faltar alguma coisa. A gente sempre vai buscar algo a mais, e esse algo a mais é o se sentir parte daquilo que você está vivenciando. Como se você conseguisse agregar, como se você conseguisse se colocar de maneira total mesmo, colocar tudo aquilo que você é naquilo que você falou que queria fazer parte, saca? Para mim é uma ideia que não é nem abstrata. É como se a gente pensasse num time. Você quer jogar no time, mas você não quer só jogar, você quer contribuir com o seu jeitinho, às vezes motivação, às vezes briguento, às vezes falando demais, às vezes falando de menos, mas a gente quer sempre se sentir. Eu acho que muito disso faz com que o ser humano seja humano, né? A gente tem essa vontade. Eu acho que isso não é vergonha para ninguém, esse negócio da gente se sentir parte, se sentir amado, enfim. Eu acho que isso mexe com várias relações e de várias maneiras, assim. Mas além de pensar em tudo isso, a ideia para mim de pertencimento também vem com a ideia de acolhimento, né? Quando eu pertenço a algum lugar, eu também sou acolhido por esse lugar. Do tipo, eu faço falta, né? E não é sentido de fazer falta de, nossa, essa pessoa não veio. Não, é o sentido de que eu sou uma peça fundamental para aquilo que gire, para aquilo aconteça, né? Então acho que é bacana a gente pensar nisso. A ideia de pertencer tem essa ideia de acolhimento. A frase de hoje é de um dos grandes autores, escritores de língua portuguesa. Lá no continente africano, o cara chama-se Mia Couto e ele diz assim: o importante não é a casa onde moramos, mas onde em nós a casa mora. Mia Couto. Quando ele fala isso, o importante não é a casa onde moramos, mas onde em nós, eu fico primeiro pensando nessa ideia de casa. Acho que casa pode ter uma série de significados para muitas pessoas, mas casa tem a ver com abrigo, né? Tem a ver com o lugar onde você se abriga. E às vezes a gente fica muito focado em qual é a nossa casa, né? No sentido físico dela. Mas na verdade, casa é onde ela mora na gente. Quando a gente percebe que a casa é onde eu moro, não, é onde em mim essa casa mora. Ou seja, onde em mim ela vive. Casa é onde a gente se sente abrigado. Casa é onde a gente se sente acolhido. E não necessariamente é um lugar físico.
Você já deve ter passado por essa situação. Você viaja, fica um tempão viajando. Quando eu falo um tempão, uma semana, 15 dias, um mês, mais. Aí você fica um tempo viajando e você fala, nossa, só quero a minha casa. Porque na verdade o que a gente quer é o nosso abrigo, é o nosso cheiro, é o nosso travesseiro, é o nosso lugar, é as coisas que a gente colocou naquele lugar. A gente quer voltar para esse lugar, a gente quer encontrar com esse lugar. E esse encontro com esse lugar não é só um encontro com um abrigo, é encontro com um lugar que nos acolhe. Acolhe as nossas alegrias e acolhe as nossas dores também. Quando a gente fala em casa, para mim vem sempre esse senso de estarmos num lugar em que a gente é bem recebido. E não significa que a gente vai ser bem recebido por pessoas. Significa que a gente vai se sentir bem. E é aquele rolê de pertencer faz mais sentido. A gente pertence àquele lugar, porque a gente colocou as coisas que a gente queria colocar ali, porque a gente viveu as experiências que a gente queria viver ali. Para mim tem muito a ver com essa ideia de se sentir parte. Mais do que fazer parte é se sentir parte. Às vezes você não tem a sua casa física da maneira que você quer hoje, mas você consegue fazer com que aquele ambiente, que é o seu ambiente, que é aquele seu lugar, ele consiga te abrigar e mais do que isso, te acolher, ou seja, te abraçar, te fazer se sentir parte daquilo. Para mim é uma busca incessante a ideia de se sentir parte. A gente quer sempre isso. Por exemplo, quando eu falei da viagem, né, da gente viajar, da gente passear, para mim também uma das grandes coisas quando a gente fala na casa que mora na gente, a gente tem que focar na gente. Não se foca na casa, se foca naquilo que está dentro da gente. Ou seja, o primeiro lugar que eu penso somos nós, é eu. E depois eu vou pensar nas outras coisas. A gente tem muito hábito de não ter esse foco. Ou seja, sempre que a gente vai pensar, a gente não se prioriza. Para mim, se eu quero me pertencer a algum lugar, eu tenho que ser prioridade. Eu não estou dizendo que a gente não tem que competir, não é isso. Eu estou dizendo que a prioridade sou eu, é aquilo que eu sinto. Eu quero fazer parte. E depois que eu fizer parte, eu quero que as pessoas também se sintam parte disso. Afinal, ninguém é nada sozinho. Veja que o foco que eu estou falando aqui é o foco na gente. Eu não quero focar no lugar físico, eu quero focar naquilo que eu sou. Só que para eu focar no que eu sou, para eu pertencer, para eu colocar meu toque, para eu colocar o meu valor, eu preciso de fato colocar quem eu sou. Então eu preciso saber falar não. Eu preciso saber falar aquilo que eu quero e me posicionar da maneira que eu quero. Porque aí eu me sinto que eu estou me colocando. Não importa se o que eu quero ou não vai ser seguido ou não. Mas eu preciso me colocar. Isso chega a ser um ato de lealdade com a nossa vontade, com a nossa história. Então é importante saber falar não, é importante saber aquilo que nos motiva, aquilo que nos leva, porque no final das contas é o propósito. Quando eu participo de um time e eu me sinto parte desse time, eu agrego com a minha vontade, com o meu propósito. Quando a gente fala de onde essa casa mora em nós, ou seja, então o que essa casa tem valor para mim? Né? O que essa casa traz de valor para mim? Essa casa, ela me abriga, ela me acolhe. Então veja, eu estou me colocando como prioridade, eu quero ser acolhido, eu quero ser amado, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir confortável. Eu acho que para isso eu vejo que existem inúmeras ferramentas, inúmeras coisas que a gente pode buscar para se sentir de alguma maneira acolhido e se sentir no nosso abrigo, se sentir amado nessa nossa casa, nesse time, nessa empresa, nessa cidade ou mesmo nesse lugar físico. E uma das coisas que passa é a gente pensar o que nessa casa, o que nesse lugar faz a gente ser feliz. Às vezes é o sol, às vezes é o não sol, às vezes é a comida, às vezes é o frio, às vezes é o calor, às vezes é a fé, a espiritualidade que isso traz, às vezes é a paciência, a calma. Porque se casa é aonde a gente quer que seja, onde essa casa mora na gente, o lugar ele não importa muito. A empresa não importa, o time não importa, a cidade não importa. O que importa é o valor que a gente coloca nisso. E o valor somos nós. É aquilo que a gente é, o propósito que a gente coloca. Se a gente tem um propósito claro nessa empresa, um propósito claro nesse time, um propósito claro nessa família, tudo começa a ter valor. Porque a gente colocou a nossa vontade, aquilo que mais importa para nós. E aí, se eu tenho alguma dica que eu tento buscar, é isso. Às vezes é a fé, às vezes é a comida, às vezes é um café que você toma, às vezes é um jeito que você tem de passar o final de semana de um jeito diferente. Mas casa é onde a gente se sente amado. E a gente tem que se sentir amado, a gente tem que se sentir querido. E a gente tem que se sentir parte da gente mesmo.
Se a gente conseguir ter orgulho daquilo que a gente é, talvez seja o começo da gente sentir parte do mundo. Eu só posso me sentir parte desse mundo se eu me sentir de alguma maneira completo. E aí é por isso que eu falo sobre propósito. Parece um papo cabeça, mas eu tenho certeza que a gente consegue ter reflexões incríveis do que é se sentir parte desse todo. Que a gente sinta parte desse todo e que a gente valorize a nossa casa, as nossas casas anteriores e a nossa casa de agora. E casa de agora é a nossa casa, é a nossa morada e somos nós. Se esse papo fez sentido para você, então deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações. Comenta aí o que você achou, comenta aí o que você pensa dessa frase. Acho uma frase linda do Mia Couto e espero ter te ajudado hoje. Valeu, família. Tamo junto.